sem uma devida alimentação, o nosso corpo ele começa a apresentar alguns sinais de que ele não está indo bem. Alguns têm ânsias de desmaio, os outros ficam com sudorese excessiva, alguns têm uma queda brusca de pressão e até pode levar a um desmaio por essa queda. Na verdade, essas são formas do corpo dizer para você, olha, tá faltando alguma coisa aqui. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso que você me supra de alguma necessidade. E isso é um alerta do nosso corpo. A nossa vida espiritual, o espírito dentro de nós também é assim. Ele precisa ser alimentado diariamente. E quando nós não fazemos isso, ele também começa a apresentar os seus sinais de que as coisas não vão indo muito bem, de que você precisa alimentá-lo. E a palavra que o Senhor traz para nós hoje como reflexão é se nós, eu e você, temos mantido o nosso espírito alimentado. É se nós temos cuidado dessa parte tão importante para a minha vida e para a sua vida também, principalmente nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu queria te convidar para que nós juntos refletíssemos sobre esse assunto hoje. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a Tua palavra que é a verdade, viva e eficaz, e vem para nós como um manual de vida, como um manual de como nós devemos proceder neste tempo e em todos os tempos, Senhor. O Senhor não nos deixou sós, porque ainda nos deu o Teu Espírito Santo, um Espírito da verdade, de consolo, nosso companheiro e nosso amigo. E nós pedimos a Ele agora, Espírito Santo de Deus, nós temos certeza que Tu estás aqui entre nós. E nós queremos pedir que nessa hora Tu nos inunde, Tu nos invada da presença do Senhor, para que nós entendamos a necessidade de estarmos 100% conectados e alimentados para que a vontade do Senhor, o ânimo do Senhor, o bom ânimo do Senhor cresça em cada um de nós, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. No livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra nos diz que então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava aí mostrando para o seu inimigo, para o seu adversário, a importância que existia em se alimentar, em ter o espírito alimentado. E nós vamos entender isso porque Jesus estava 40 dias sem se alimentar de algo físico, ou seja, o seu corpo com certeza estava naquele momento muito debilitado. E a palavra deixa claro isso quando diz que Jesus, depois desses 40 dias, ele teve fome. Ou seja, ele estava provavelmente com uma série de sintomas que nós sentimos quando ficamos muitas horas sem comer. Jesus estava com o desejo de se alimentar. E naquele momento de fragilidade do físico de Jesus, o inimigo aparece para tentar derrubá-lo, para tentar trazer uma rasteira, para que ele então caísse naquele momento. Mas Jesus tinha algo muito especial que ele nos mostra aí. Ele fisicamente não estava alimentado, mas o espírito dele estava alimentado. O espírito de Jesus estava alimentado, porque o jejum é uma prática que alimenta o nosso espírito. Por quê? Porque ele nos traz comunhão, ele nos traz intimidade, ele nos traz relacionamento com Deus. E Jesus, depois desses 40 dias, embora fisicamente estivesse cansado, faminto e com necessidades físicas, as necessidades espirituais de Jesus estavam supridas naquele momento. E nós vamos perceber que com as suas necessidades supridas, ele consegue ter as armas para enfrentar o seu inimigo. É muito interessante que nós não estamos falando de um anjo caído que Satanás mandou, não. Ele próprio veio, porque ele sabia o nível que ele iria enfrentar. Ele sabia quem que ele estaria enfrentando quando ele fosse lá. Era a última cartada dele, porque ele sabia que estava muito próxima da vitória tão prometida, que foi a vitória de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, aleluia.
E aí, como estratégia, ele fala, então eu vou mostrar para ele tudo que eu posso dar a ele. Tudo que naquele momento eu posso oferecer para ele, porque fisicamente ele está muito exausto. Mas o Espírito de Jesus estava alimentado. Queridos, isso traz para nós algo muito... nós precisamos refletir muito. Nós precisamos manter nosso espírito alimentado. Porque não somos capazes de lutar contra quaisquer investidas se nós não estivermos com o nosso espírito alimentado. Jesus estava aqui citando uma passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando o povo, lá na Terra Prometida, já próximo naquele momento, ele é lembrado de como ele deveria viver de acordo com o que Deus queria para ele. E nessa ocasião do livro de Deuteronômio, Moisés lembra o povo como Deus havia sido cuidadoso, como Deus havia sido zeloso com eles durante todo aquele tempo de deserto. Durante todo aquele tempo em que eles estiveram rumando, trilhando a terra prometida. Ele fala assim, olha, não faltou nada para vocês. O maná era dado todos os dias para vocês. Não faltou nada para mostrar para vocês que o homem não vive só de pão, mas do que sai da boca de Deus. O maná representava o que saía da boca de Deus. O maná representava aquilo que Deus dava como um presente, que por sinal, é isso que nós vamos estar atentos, ele era diário. O maná, ele era assim, ele descia do céu todos os dias para o povo de Israel. Mas acontece que todos os dias eles precisavam se alimentar. Eles podiam comer o que eles quisessem, a quantidade que eles fossem capazes de comer. Mas ele não poderia ser guardado para o dia seguinte. Sabe por quê? Porque era para mostrar para o povo que o povo precisava viver daquilo que saía da boca de Deus. E era isso que Jesus tão sabiamente está citando lá Moisés, que já tinha falado em Deuteronômio 8, está falando para Satanás, olha só, eu estou te vencendo com armas espirituais, eu vivo daquilo que sai da boca de Deus. Mas essa autoridade, lógico que já tinha sido concedida por Jesus, mas também nos foi concedida lá na cruz do Calvário, nós só podemos ter quando nós estamos espiritualmente alimentados. Alimentados para suportar aquilo que vem. E como nós podemos nos alimentar da presença de Deus? Como que nós podemos estar espiritualmente alimentados? Ou às vezes você pode me perguntar assim, mas pastora, nós temos um Espírito habitando em nós? De fato, o Espírito de Deus habita em nós? Sim, lá em Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme. Então, o Espírito que habita em vós é o Espírito de Deus, mas ele precisa ser alimentado. E como que eu o alimento? Como que ele pode ser alimentado? Diariamente, com o estudo da palavra, com a sua oração. E não diariamente, mas à medida que você pode, com alguns momentos de jejum, de propósitos diante do Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu tenho ouvido muito e com muita frequência algumas pessoas dizerem para mim assim, mas eu tenho estado tão desanimado, eu tenho estado tão cansado, eu tenho estado tão enfraquecido, sem forças para lutar nesses momentos. E eu quero dizer que, como nós falamos no início desse vídeo, assim como o seu corpo físico dá sinais de que o seu físico está mal alimentado, o seu espírito também dá sinais. E um desses sinais é essa fraqueza, esse esmorecimento para estar na presença do Senhor. É esse esmorecimento para buscar a face do Senhor. É essa falta de coragem de enfrentar. Embora o físico de Jesus estivesse extremamente cansado, o espírito dele estava alimentado com a presença de Deus. Então, embora o Espírito de Jesus estivesse assim, ele tinha forças para enfrentar. Meu irmão, nós somos capazes de ter forças para enfrentar quaisquer inimigos que se levantam contra nós. Mas nós precisamos nos abastecer da oração, nos abastecer da palavra, nos abastecer de propósitos, de jejum.
Sabe por quê, querido? Porque nós não sabemos quando nós seremos confrontados, quando nós vamos precisar usar as nossas armas. E essas armas, elas precisam estar de prontidão para serem utilizadas. Ah, mas você pode falar assim, eu acho que eu oro, eu falo, mas Deus não me ouve. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não fique esperando a resposta de Deus para a sua oração, nem para o seu pedido, para o seu clamor, ou às vezes não é nem para o seu pedido, não, para a sua simples oração, que você fala, Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico. Não fique esperando, tenha uma certeza no seu coração, Ele está ali, pronto. Ele está ali, Ele está ouvindo você, Ele está recolhendo as suas orações. E saiba que Deus tem um tempo para estabelecer todas as coisas. Quando lá no Novo Testamento nós vemos que Isabel, prima de Maria, ela teve um filho, João Batista, e ele teve um ministério extremamente importante, já profetizado há tantos e tantos anos antes. Nós observamos que Isabel e seu esposo, eles ficaram clamando anos e anos para que Deus desse um filho a eles. Então nós vamos falar assim, não, mas Deus não estava ouvindo aquela oração, havia um tempo para Deus dar aquele filho. Então era o tempo de Deus, então não fica preocupado se você está orando, se você está colocando e falando assim, mas Deus, será que Deus me ouve? Deus sempre, sempre, sempre te ouve. Ele não precisa ficar te provando isso todos os dias. Assim você alimenta a sua fé, e alimentando a sua fé, você alimenta o seu espírito. Nós precisamos ter o espírito alimentado, assim como Jesus teve naquele momento em que ele foi confrontado por Satanás. Mas às vezes você pode me dizer assim, pastor, eu hoje orei muito, eu hoje li muito a palavra, eu estou alimentado para toda semana. Ou então você ora um dia, e no dia seguinte você fala assim, olha, eu já orei ontem, orei por todo mundo, Deus já ouviu minha oração, ouviu, amém, eu já estou com meu espírito alimentado, já estou forte para enfrentar. Não é assim? Muitas vezes isso acontece com você, mas eu quero te dizer o seguinte, eu usei essa ilustração essa semana numa outra situação, mas eu digo para você, se você agora, hoje, no dia de hoje, comer 5 quilos de comida, 5 quilos, que eu acho que é uma quantidade bem exagerada, né? Pode ser até que você passe mal por comer toda essa quantidade de comida. Mas eu te digo, se você comer 5 quilos de comida no dia de hoje, você está suprido para a semana? Amanhã você não vai precisar comer mais? Vamos dizer que você coma 1 quilo de comida por dia, que eu acho que é uma média excelente, né? Acho até um pouco demais, mas vamos supor, você então, se comer 5 quilos na segunda-feira, está alimentado de segunda a sexta? Ou se você come menos aí, meio quilo por dia, você está alimentado então para os próximos 10 dias? Nós sabemos que não é verdade? Por mais que nós comamos num dia uma quantidade muito grande de comida, no dia seguinte nós precisamos de novo suprir as nossas necessidades diárias, para nós não termos aquelas reações que nós bem conhecemos quando ficamos tantas horas sem comer, ou a maioria de nós tem. Assim é o nosso espírito, meu irmão, minha irmã. O nosso espírito, ele também precisa ser alimentado todos os dias. Eu não estou dizendo que você tem que comer uma determinada quantidade. Há pessoas que se alimentam de 5 quilos, 1 quilo. Há pessoas que 200 gramas já satisfazem. Era assim com maná lá no deserto, não é? Uns comiam uma quantidade grande de maná, outros comiam uma quantidade menor, mas era cada um de acordo com a sua necessidade, mas prestem atenção, era todos os dias. E em nome de Jesus, nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias. Não deixe um dia de conversar com o Senhor, de orar ao Senhor, de ajoelhar e se colocar diante dele. Eu não estou falando de ter um espírito de oração, que também é muito importante. A palavra diz que nós temos que orar sem cessar. Isso é muito importante. Orar sem cessar é ter uma atitude de oração. É você o dia inteiro estar ali e ter várias conversas com Deus em momentos diferentes do seu dia.
Mas é muito importante o seu momento a sós com Deus, só para Ele. Em que você vai lá entrar no seu quarto. Eu não sei que hora do dia isso vai acontecer, nem se vai acontecer quantas vezes ao dia, mas eu quero te dizer que precisa acontecer. Isso precisa acontecer para que você, nós tenhamos condições de enfrentar o nosso adversário. E os nossos adversários nesse tempo são muitos, não é? Nós temos adversários espirituais que tentam nos derrubar, que tentam destruir a nossa fé, a nossa confiança. E se nós não nos alimentamos de forma correta todos os dias, nós não conseguiremos. A leitura da palavra. Eu não sei quanto tempo você investe nisso, que eu não quero nunca dizer que isso é um gasto, porque não é. É sempre um investimento. Eu não sei quanto tempo você faz isso, mas não deixe de fazer todos os dias. Eu quero te dar uma experiência pessoal, já de alguns anos atrás. A leitura da palavra, ela traz uma série de benefícios para a sua vida. E é muito interessante, porque eu sempre fui alguém muito preguiçosa para ler a palavra, eu confesso. Mas depois de um tempo eu comecei a entender, e mais por uma questão de necessidade do que de entendimento inicialmente, né? De que era importante começar a ler a palavra, porque todo cristão maduro precisava ler a palavra. E porque a própria palavra nos diz que nós erramos porque não conhecemos. Mas o mais profundo disso é que quando nós começamos a ler, nós vamos nos apaixonando, nós vamos nos empolgando e cada dia nós queremos ler mais. Cada dia nós queremos ler mais. E aí você lê a palavra toda pela primeira vez, você fica feliz porque você conseguiu ler todos os livros. Mesmo aqueles que são mais históricos, aqueles que são mais cansativos, e eu sei, reconheço. Mas aí você conseguiu ler tudo e de repente você começa numa leitura a ligar outra ideia daquilo ali e aquilo começa a te dar uma empolgação e você começa a perceber como tudo que Deus faz é perfeito. A leitura da palavra é um hábito na sua vida. Eu confesso aos irmãos que hoje eu não consigo mais passar o meu dia sem ler a palavra. Se porventura isso acontece por qualquer situação, às vezes porque... enfim, fui a um hospital, né? Aconteceu, já fiquei internada e não pude estar na leitura da palavra, ter esse contato com a palavra. Eu confesso que eu tento suprir todas as minhas faltas desses dias. E aí, para poder não ficar com aquele lapso, porque falta alguma coisa quando eu não leio a palavra. Eu tenho convicção de que ela tem me alimentado e me feito crescer todos os dias em Cristo Jesus. Eu estou compartilhando isso com você, meu irmão, porque eu fui uma preguiçosa espiritual durante muito tempo. Mas eu quero te dizer que isso só trouxe mais desânimo para a minha vida. E hoje eu posso dizer em nome de Jesus e na autoridade dele, que nós só podemos suportar as dificuldades espirituais que nós enfrentamos, que todos nós enfrentamos, se nós estivermos alimentados. E o meu desejo, a minha oração para você, é que você busque esse maná todos os dias e que você se mantenha alimentado. Você se alimente sozinho, na sua casa, não é? Você também conte com alimentos que algumas pessoas estão mandando para você, para fortalecer a sua fé, que são as orações dos santos, que eu sei que você também tem recebido na sua vida. Mas você também precisa fazer a sua parte. E é o que eu quero profetizar para você. Que esse seja um tempo, esse tempo em que nós estamos em casa, seja um tempo em que você reflita sobre manter o seu espírito fortalecido e alimentado da presença e da glória de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente e profundamente e te dê uma quinta-feira abençoada e um restante de semana na paz. Amo você em Cristo Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por esse dia, obrigada por essa reflexão e obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz entender o quanto nós somos dependentes do Senhor na nossa vida. Que nós entendamos isso de uma vez por todas, Senhor. Que nós não podemos viver só do nosso alimento físico, mas o alimento espiritual é o que vai nos dar, Senhor, todo o arcabouço, todo o sustentáculo para nós suportarmos tantas e tantas lutas que vêm sobre nós, Senhor. Mas Deus, o próprio Jesus nos foi por modelo de que nós somos capazes sim, se nós nos alimentarmos. Por isso nos ensina, Senhor. Por isso nos admoesta.
Por isso nos mostra, Senhor, a necessidade de todos os dias, diante da Tua presença, te louvando e te glorificando. Não buscando, Senhor, sinais mirabolantes, miraculosos, que eu sei que o Senhor pode fazer muito mais, mas crendo, simplesmente crendo, que o Senhor está aqui comigo agora, está aí com o irmão agora e está em qualquer lugar, desde que nós nos apresentemos com o coração sensível, contrito e quebrantado, porque a esse o Senhor não rejeita. Obrigada, Deus, por tudo, que o Senhor nos sustente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus, o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, comigo, com você, até a volta sublime do nosso amado Redentor, Jesus Cristo, e que você possa dizer comigo, amém.